João Batista Sérgio Murad, o nosso eterno cowboy brasileiro, encantou o mundo com a sua história de perseverança, garra, luta e principalmente amor. Beto Carreiro transformou o seu sonho de criança no sonho de milhares de pessoas quando construiu o maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World. E no dia 28 de dezembro de 2021, esse sonho completa 30 anos de existência, são 3 décadas desde que saiu do papel. E claro que o Tudo Sobre Parques não poderia deixar de comemorar em grande estilo. Por isso, nos acompanhe nessa série imperdível com conteúdos inéditos jamais vistos antes aqui no canal. Está começando a série A História por Trás do Beto Carreiro World. Saudações parqueiros, bem-vindos ao Tudo Sobre Parques. Por aqui nós estamos prontos para uma viagem no tempo que vai te levar para a década de 90. Mas antes você precisa se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui. E antes de começar a nossa hiperprodução também gostaríamos muito de agradecer ao Memórias Beto Carreiro, nosso parceiro de conteúdo aqui do canal, que nos ajudou a reunir todas as informações da série. Além disso, nosso eterno agradecimento ao Beto Carreiro World por ter nos apoiado e incentivado a produção. Nascido em 9 de setembro de 1937, João Batista Sérgio Murad, popularmente conhecido como Beto Carreiro, era um menino pobre do interior de São Paulo. Seu pai, Alexandre, trabalhava como empregado em uma fazenda. Este possuía um carro de bois, geralmente usado ali nos casamentos da região, ficando conhecido como Alexandre Carreiro. Desde pequeno ele sonhava em ser o Zorro brasileiro, e conforme o Beto ia crescendo, seu pai via que ele podia começar a ajudar na fazenda em que trabalhava. Então ele pediu para o seu filho que pegasse um cavalo e fosse vender leite na cidade todos os dias. O Beto viu essa oportunidade como, além de uma forma de ganhar dinheiro, e também ser o Zorro brasileiro, além disso, ter uma oportunidade de aprender a montar em cavalos tão bem assim. Porque nessa época ele não manjava das coisas não. Tendo desde pequeno um olhar empreendedor e uma boa visão de marketing, Beto percebeu que quanto mais ele enfrentava o seu cavalo, mais atenção ele chamava e, consequentemente, mais leite ele vendia. Em 55, Beto buscou uma outra oportunidade de emprego e tentou carreira como cantor, se intitulando de João Carreiro, em homenagem ao seu pai. Mas logo depois ele já descobriu que havia um cantor chamado Tião Carreiro, o que faria com que a sua marca no mercado pudesse ser confundida, então ele adotou o nome de Beto Carreiro. A carreira de cantor não foi pra frente, então ele seguiu ali pro ramo da rádio, trabalhando com isso até 58. Quando ele foi chamado para trabalhar na Folha de São Paulo como corretor de anúncios. Ao sair da Folha, o Beto criou sua própria agência de publicidade e aos poucos ele ia crescendo e conquistando clientes, até que assinou com uma grande fábrica de tecidos de Santa Catarina, e quando ele foi visitar o lugar ele já se apaixonou pela região. Mesmo com a agência, Beto arranjou um tempo ali para gerenciar a carreira de alguns artistas, até que sua paixão pela arte falou mais alto, fazendo com que ele reunisse uma trupe e rodasse o Brasil com o Circo Beto Carreiro. Jornada essa que rendeu muitas boas amizades e parcerias, como o Gugu Liberato, Renato Aragão, Dedé Santana e o próprio Maurício de Souza. Bom, até que na década de 70 ele estreou um programa na Record junto com o Dedé Santana e o Renato Aragão, chamado Os Insociáveis, que depois foi pra Globo e virou Os Trapalhões, tendo Beto como produtor do programa. Ele vem com o filhinho dele? Olha, chama. Olha, Beto Carreiro! Marco, esse é o Dedé. Esse é Ai. o Zacarias. Eu não tô aqui não, eu já fui. Além disso, ele participou de alguns filmes do Criança Esperança e até mesmo já chegou a atuar em algumas novelas. Ele mesmo antes do parque já tinha seu personagem consolidado com logo, histórias em quadrinhos e até mesmo circo. Até que então chegou uma vez em que o Beto fez uma viagem à Disney, onde se apaixonou pelo lugar e com seu olhar visionário e empreendedor percebeu que era possível fazer um projeto daqueles, ou até melhor, aqui no Brasil. Logo, também já se lembrou ali do estado de Santa Catarina. Já com os planos de construir um parque ali nesse estado, ele lembrou que o povo da região também era muito hospitaleiro, o que funcionaria super bem com o turismo. Ele começou a incentivar o setor regional, trazendo cada vez mais turistas para a região. Mas agora, vocês sabiam que inicialmente o parque do Beto Carreiro não era para ser onde era? Nada melhor do que começar a nossa série do ponto zero, aqui em Gaspar. Era nesse terreno de João Murad que era para surgir o Beto Carreiro World. Ele é bem grande, mas por motivos desconhecidos o Beto acabou optando por Penha e foi para lá, mas o terreno continuou sendo dele.
Depois o terreno acabou sendo usado como um local para treinamento de cavalos e de outros animais. Tanto que mais lá pro fundo tem uma estrutura própria de treinamento de cavalos. Depois o terreno não foi mais usado mesmo, está igual até os dias de hoje. O Beto acabou escolhendo ali um terreno em Penha que não era praticamente banhado só, né? Não era muito bom. Tinha 14 milhões de metros quadrados dividido em 176 escrituras. Só que como o solo era meio ruim, ele não tinha como fazer muita coisa. Só que a sua vontade, gente, de fazer aquilo acontecer, de transformar um empreendimento simples em um dos maiores destinos turísticos do planeta, falou mais alto. E o Beto sempre buscou referências nos parques internacionais e ele acreditava que aqui os brasileiros eles precisavam de um parque das mesmas dimensões, da Disney e etc. E eu tinha que investir no ser humano. Eu não tinha dinheiro para comprar todos aqueles brinquedos também, né? E no começo, hoje, graças a Deus, colocamos muitos, os mesmos da Disney. Eu ia lá, via a etiqueta, a marquinha no brinquedo. Olha, você tem que acreditar nas suas ideias, pode ser absurda ou não, tem que acreditar nessa ideia. Se você acreditar, ela vai se realizar, né? E como, acreditar em você mesmo. E com muito trabalho e ajuda de alguns amigos, como o Hugo Loff, eles começaram a construção do que viria a ser o melhor e o maior parque temático da América Latina. Só que para aquele mundo mágico surgir, o trabalho foi árduo, mesmo no começo que foi bem simples. O terreno passou por uma preparação especial para se tornar apto à construção do parque, os edifícios foram feitos e até mesmo os lagos que nem existia quando o Beto chegou ali no terreno. O investimento inicial foi de 150 milhões de dólares. Mas sem nenhum empréstimo ou coisa do tipo. Tudo foi pago pelo próprio Beto. E apesar do terreno ter 14 milhões de metros quadrados, 5 milhões deles é de Mata Atlântica, que foi preservada. E o próprio Beto sempre falou que o objetivo foi preservar a natureza e evitar a depredação da natureza, então foi adquirindo toda aquela área que chega até mesmo a Praia Vermelha. 2 meses antes do parque abrir, em outubro de 91, os ensaios para o primeiro show do parque já haviam começado, que era o Excalibur. Esses ensaios eram feitos em Gaspar, uma cidade ali próxima de Penha, e na época as espadas eram de madeira, os escudos apenas uma chapa de aço de 20 quilos e as lanças de bambu. Só que também para abrir um parque temático, o Beto precisava de atrações. Para isso ele comprou algumas de um pequeno parque em São José do Rio Preto, sua cidade natal. Foi de lá que foram compradas as atrações Trenzinho, Carrossel, Carrossel de Carrinhos, Roda Gigante, Autopista e o Cinema 180. A primeira área temática de Beto, Carreiro Works, também foi construída para a inauguração e se tratava da Vila Germânica, uma área construída com uma inspiração na arquitetura alemã e já foi região de algumas atrações que marcaram a história do parque. Ela era apenas uma promessa ali do que viria a se tornar, e apesar de uma das mais antigas, ainda se mantém próxima do que era originalmente. A entrada do parque também ficava localizado nessa região, inclusive um pouco mais distante do resto das atrações. Era um edifício bem mais simples e menor que abrigava somente as bilheterias e catracas. E dia 28 de dezembro de 91 chegou, o grande dia. Beto Carreiro World foi inaugurado. De forma bem simples, com pouca coisa do que o Beto planejou, mas já suficiente. Eram 7 atrações e 2 shows. Gente, eu acho que já começou muito bem. 7 atrações, ó, e 2 shows. A gente tinha uma roda gigante, já usada, que o Beto comprou, além dessa que a gente falou que veio de São José. Era bem simples também, bem comum de parques itinerantes, e ficava localizada no mesmo lugar onde a gente tem a nossa roda gigante atual. Então a gente tinha essa, tinha mais uma, que é a que veio de São José do Rio Preto, que era um modelo bem tradicional, com as gôndolas abertas, e ficava próximo da Vila Germânica. A gente tinha um carrossel clássico, né, que foi comprado desse parque lá de São José do Rio Preto e já era bem velho, tinha uma aparência bem feia, inclusive. Depois a gente teve a primeira autopista do parque, que também inaugurou, que é o famoso bate-bate, né? Comprada desse parque de São José, ela era bem comum, igual até a dos parques itinerantes, e ficava onde hoje em dia é o Aquaboat. Era bem pequeno, menor do que o atual, né? E a localização foi mudando de acordo ali com os anos, enfim, mas sem sair dessa região próxima ali da Tupic-Let. Já operou onde hoje a gente tem as xícaras malucas, depois que foi pro lugar onde a gente tem o Aquaboat hoje em dia. A gente também tinha o trenzinho, né? Aquele que a gente falou lá no início, que era bem simples, era um brinquedo temático de trem, né, que percorria um trilho circular. Inicialmente ela operava na Vila Germânica, onde hoje a gente tem a autopista. Depois de um tempo ele foi desativado e realocado lá pro Velho Oeste. E, gente, foi um ride que passou por várias mudanças, realocações, desativa aqui, ativa lá. Enfim, a gente não vai falar de tudo, porque nem a gente sabe tantas vezes ele rodou. Igual o peão da casa própria, foi
rodando o parque. Depois a gente tinha os Cisnes, também a gente teve os primeiros registros ali da atração do Cisnes nesse ano, operando onde hoje a gente existe a Tropicland, próximo ali da praça de alimentação. E o Pedalinho também, que foi outra atração que inaugurou junto com o parque, que são os clássicos que a gente tem hoje na Ilha do Pirata. Neste ano eles também eram bem coloridos e tradicionais mesmo. E Excalibur também, um show que estreou no dia de inauguração do parque e acontece até os dias de hoje em um teatro próprio para ele que foi construído lá na Vila Germânica. É um duelo medieval de fantásticos cavaleiros em busca da lendária espada do rei Arthur. Em uma viagem de volta ao passado, a gente chega à Idade Média, em um momento de aventura crucial pela lendária espada do rei Arthur. Cada cavaleiro tem uma cor que o representa, sendo vermelho, amarelo, azul, verde ou preto. Consequentemente, cada cavaleiro também tem a sua torcida. A arquibancada do teatro é dividida nessas cores, então você torce para o cavaleiro da cor da sua mesa. Já o narrador empolga a torcida que vibra enquanto seu cavaleiro favorito luta bravamente em uma corajosa prova de heroísmo medieval. Apesar de ser antigo, o show é atualizado constantemente. Com o passar dos anos ele ganhou novos efeitos, novos figurinos, enredo, enfim. O show inclusive é inspirado no famoso Medieval Times, uma rede americana de restaurantes com shows temáticos. As espadas do show, que hoje em dia são de metal, não tem lâmina de corte, então não se preocupe. E cada uma pesa ali em torno de 5 kg. A areia também é própria para o espetáculo. E antigamente a gente tinha sessões também do Excalibur às 17h30 e outra noite que incluía jantar. Outro show que inaugurou junto com o parque é o Beto Carreiro Show, um espetáculo idealizado pelo próprio Beto, antes mesmo do parque ser construído, que foi apresentado em inúmeras cidades brasileiras e até mesmo no exterior. Foram aproximadamente 25 anos de apresentações, que incluíam a maioria das cidades brasileiras e países do Mercosul, sendo mais de 10 milhões de pessoas de todas as cidades que já o assistiram. Esse show começou modestamente quando Beto Carreiro, um exímio cavaleiro, reuniu um grupo de amigos e artistas para juntos mostrarem do que os brasileiros são capazes de fazer em cima de um palco também. Eles montaram um show envolvente, onde eram mostradas as habilidades de cada um, e claro, encenada a eterna luta entre o bem e o mal. O início foi muito tímido e na verdade havia muitas pessoas se apresentando no palco do que na plateia assistindo. Mas aos poucos, graças à insistência ali do Beto, que acreditava no sucesso, o público foi aumentando até se transformar no show, até se transformar assim, uma das maiores bilheterias do país, com apresentações para milhares de espectadores. Quando o parque inaugurou em 91, a lona do circo foi montada e o show passou a fazer parte do quadro de atrações. Mesmo acontecendo no parque, ele também acontecia simultaneamente pelas cidades do Brasil, como no ginásio do Ibirapuera em 94. Esse show também inspirou novelas, programas de TV e foi o espetáculo que impulsionou definitivamente a carreira do Beto e o transformou no maior herói das crianças brasileiras. O mesmo, inclusive, era descrito, gente, como um verdadeiro ídolo que doma cavalos, tigres e enfrenta os vilões sem usar arma de fogo, pois a sua única arma é o chicote. Fora tudo isso, também existia o mundo animal, que era somente um enorme cercado com muito gado, esses animais de fazenda, sabe? Burro, cabra, enfim. Isso chegamos em 92, onde as novidades também começaram sem parar. Afinal, o parque também inaugurou literalmente ali, ó, no final de 92, no último dia do ano. Uma das primeiras atrações que logo começou a operar este ano foi o Carrossel de Charretes, um pequeno carrossel que ficava localizado onde hoje a gente tem o Aquaboat e o Kid Play. Já era velho, a gente sabe assim que operou só no primeiro ano do parque, a gente não tem muita informação sobre ele não. Segundo alguns rumores, possivelmente tivemos um telecombate também neste ano, que era basicamente aqueles aviãozinhos que subia e descia. Aparentemente ele aparece ao fundo de uma foto datada de 92, só que é só isso que a gente tem de informação, então assim, é uma grande incógnita. A gente não sabe se ele realmente existiu, quando operou, quando saiu do quadro, para onde foi, é isso. Foi nesse ano também que o terceiro show do parque estreou, que é a Monga, que é um clássico em vários parques ao redor do mundo e segue no quadro de atrações até os dias de hoje. No espetáculo, o visitante entra em uma arena e assiste a transformação de uma mulher em gorila, acompanhada de uma narração emocionante. O segredo do show e as demais informações a gente contou tudo na série Bisbilhotando Shows, que tá aqui no cardzinho, então corre lá pra ver. O prédio que abriga a atração, gente, é o mesmo desde a inauguração, só que no decorrer dos anos ele recebeu novas cores e novas arquiteturas. Ele chegou até mesmo a ter um enorme gorila na entrada que virou um ponto de fotos icônico e famoso. Em meados de 92, o Beto Carreiro World também contou com uma pequena área ali baseada no tema militar. Além de um carro temático, a gente também tinha alguns brinquedos infantis. E a área ficava onde hoje em dia a gente tem o Palácio dos Sorvetes na Tropicland. A gente não tem mais informações de data da inauguração, desativação dessa região. É a única coisa que a gente sabe dizer sobre ela. E foi no segundo ano que um dos maiores shows que o parque já teve estreou. O África Misteriosa, que foi sem dúvida uma das maiores produções do Beto. Assim, que foi super amado pelo povo até hoje. Quem visitou o parque antigamente e visita hoje em dia sente falta desse espetáculo.
Ele era apresentado às 15 horas em uma arena na área temática Mundo Animal. Essa arena ficava mais afastada do restante do parque e o seu acesso era feito por uma ponte localizada no Mundo Animal e também ali por um caminhozinho pela Vila Esperança. O acesso até o show, que era feito no meio da mata, sempre foi bem interativo. A gente tinha um personagem caracterizado de acordo com o tema da África Misteriosa, que passava pelo parque interagindo com os visitantes através de algumas pegadinhas e uns sustos. Ele arrastava um escudo ali de alumínio no chão, fazendo barulho alto pra caramba. E antes do show começar, ele se escondia ali nas matas ao redor da arena e assustava quem estava chegando para assistir ao show. Nos últimos anos, a gente era recepcionado ali por canibais da tribo africana, com lanças, escudos, tambores, enfim, uma algazarra. O show começou sendo apresentado em uma arena bem simples de madeira e palha, e durante estes anos tínhamos números com elefantes, crocodilos, tigres, leões, leopardos, vários animais assim perigosos. Inclusive, um dos elefantes que se apresentavam era a Baby Elefante, que deu nome ao personagem do desenho do Betinho Carreiro. Além desses números, a gente também tinha acrobacia de solo, contorcionismo, enfim. Muito provavelmente foi neste ano também que o desfile geral entrou em cartaz. Ele era o momento mais aguardado de todas as tardes, quando um comboio de carros alegóricos, animais como o Leopardo Marco, a Baby Elefante, a Onça Natasha e artistas saíam do lado do antigo Teatro Hering, que é o atual Aqua, e passavam pelas ruas do parque, incluindo a Vila Germânica e Praça de Eventos. Quando o número de visitantes era menor, a quantidade de atores e carros alegóricos também diminuiu. Mas quando o parque tinha um bom número de pessoas presentes, os carros também aumentavam. E claro que o momento mais esperado da apresentação estava no final do desfile, quando o próprio Beto Carreiro aparecia montado no Faísca e distribuía lenços perfumados e fotos para os visitantes. Quem aí chegou a tirar uma foto com ele nesse momento? Comenta aqui embaixo pra gente. Ele também sempre levava um postal com tigres brancos e no verso dava o seu autógrafo para presentear ali os fãs. Outra linda atitude que o Beto fazia nesse desfile era descer do Faísca para levar lenços até os idosos que não podiam ali disputar por ele, porque a gente sabe que quando o Beto chegava, virava, era todo mundo em cima, era uma loucura. Acontecia às 17 horas em período de alta temporada e é sem dúvidas uma das memórias assim mais marcantes para quem visitou o Beto nos anos 90 ali e início dos anos 2000. E durava aproximadamente 15 minutos. Nos primeiros anos a gente tinha apenas alguns personagens infantis da época, artistas dos shows, como a África Misteriosa, e o próprio Beto Carreiro. Conforme o parque foi aumentando, recebendo novos shows e personagens, mais deles participavam do desfile. Mas a grande inauguração de 92 foi a Ilha dos Piratas, a segunda área temática do parque, que inclusive não estava 100% finalizada e foi sendo incrementada ao longo dos próximos anos. O próprio barco do Capitão Flico, por exemplo, foi construído no decorrer de 92 após a área já ter sido aberta ao público. Beto Carreiro World informa os seus visitantes que, a exemplo da Disneylândia e outros grandes parques do mundo, é impossível assistir todas as nossas atrações e shows em apenas um dia. Portanto, programe 2 ou mais dias para nos visitar. Ficaremos honrados com a sua presença. Beto Carreiro World, a sua opção brasileira de lazer. Beto Carreiro World, Praia de Armação, Balneário de Penha, Santa Catarina. A gente está quase um Back to the Future, depois de passar tanto tempo nos anos 90. Chega por hoje. Não perca o próximo episódio da nossa série incrível de 30 anos do Beto Carreiro World, que a gente vai continuar indo para 93. Um beijo e até a próxima.